Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Vamos repetir? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro falando, irmãos e irmãs, São Pedro falando. Deixa eu contextualizar vocês, né? A gente está lendo o Evangelho de São Marcos e nós estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho. Para quem ouviu o Evangelho ontem, participou da missa, há uma pessoa que vem correndo até Jesus. Chega correndo depressa e pergunta a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus diz: olha, bom é só Deus, mas se você quer ganhar a vida eterna, observa os mandamentos. Em outras palavras, aquela pessoa estava perguntando para Jesus o que ele deveria fazer para ser feliz. É isso. Então Jesus falou para ele: observa os mandamentos. E aí Jesus começa: olha, você viu quais são os mandamentos? Não cometerás, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. E aí Jesus faz todo o elenco daquela segunda tábua, daqueles mandamentos que dizem respeito à relação entre nós. E aí o jovem fala: mas Senhor, eu tenho observado tudo isso aí, mas ainda não sou feliz. Aí Jesus diz para ele: então só está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aquela pessoa ficou muito triste e foi embora. Qual que foi a moral da história? Ele queria seguir Jesus, mas não queria colocar Jesus em primeiro lugar, abrindo mão de tudo aquilo que ele possuía. Ao invés dele possuir as coisas eram que o possuíam. E aí dentro desse contexto, né, é que São Pedro vai dizer: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que a gente vai ganhar agora, hein? Em outras palavras, era isso que Pedro estava dizendo, se ele já deixou tudo, como aquele jovem, aquela pessoa não queria deixar, então Pedro está dizendo: então a gente está aqui, o que a gente vai ganhar? Aí Jesus responde para ele: vocês deixaram tudo? Ok, então vocês vão ganhar 100 vezes mais pai, 100 vezes mais mãe, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais campos e um monte de outras coisas. A pergunta que eu faço aqui: quem aqui deixou tudo para Jesus? Ou por Jesus, melhor dizendo. Ninguém aqui é seguidor de Jesus? Você deixou tudo? Quer dizer que não tem mais nada em seu nome então, é isso? Deus seja louvado, né? No primeiro momento a gente pode imaginar: mas será que Jesus está falando que a gente tem que deixar para trás o pai, a mãe, as casas, tudo? Irmãos, Jesus não está fazendo um elenco de coisas que são necessárias serem deixadas para segui-lo. O Senhor está querendo dizer que se existe qualquer coisa ou qualquer pessoa que se torne um impedimento para que possamos segui-lo, a gente precisa abrir mão disso. É isso. Porque às vezes, como aquele jovem, as coisas podem nos impedir que a gente abra o coração para o Mestre. Mas até mesmo pessoas. Se a gente desenvolve um apego desordenado a pessoas e a coisas, a gente sofre demais e não abre espaço para o Mestre na nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Só que Pedro ainda estava amadurecendo. Pedro achou que teria nesse mundo ainda uma recompensa por seguir Jesus. Eu me lembrei de uma história. Quando eu era pequeno, meu pai me levava no médico lá em Olímpia. Eu não lembro qual era o médico, mas eu sei que... Vocês gostam de ir no médico ou não? Mas eu sei que no final da consulta ele dava um pirulito que tinha numa geladeira lá, que era a melhor coisa do mundo. Então a gente ia para o médico por quê? Mas é claro, eu tinha que fazer a consulta, mas depois da consulta tinha um docinho para a gente. Parece que São Pedro estava vivendo ainda nessa dinâmica. Fazer as coisas para Deus, para receber uma recompensa nesse mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, a relação que Jesus está dizendo que a gente precisa estabelecer com Deus e com os irmãos é uma relação gratuita.
sem esperar nada em troca. Mas aí o mestre vai lá e diz assim, ó, vai receber 100 vezes mais, pai, mãe, campos, casas, com perseguições. Será que Jesus não está dizendo que realmente tem uma recompensa material para quem segue Ele? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque em um determinado momento no Evangelho que ele diz assim, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo? Que quando nós deixamos tudo e o seguimos, a gente dá um passo de liberdade. É isso, dar um passo de liberdade é ter um coração livre e desapegado, para que a gente sinta-se de fato totalmente de Deus. Eu convido você que está aqui e também você que está nos acompanhando, pense nos maiores sofrimentos que você teve na sua vida. Pense. Talvez algum sofrimento foi provocado por alguma insuficiência natural nossa. Agora, a maior parte dos sofrimentos é porque nós ficamos apegados a coisas e a pessoas e a gente não permitiu que essas coisas e pessoas pudessem passar. Pensamos na morte de alguém que a gente ama. As pessoas que não conseguem superar a morte é porque se apegaram infelizmente mais à pessoa que se foi do que a certeza que Deus dá de que um dia a gente vai se reencontrar. Pense se de repente alguém deixou você, você foi abandonado por alguém. A dor do abandono, ela está pelo fato de você achar que foi esquecido e que não tem valor. E se apegar demais a essa ideia. Ao passo, irmãos e irmãs, que Deus não nos abandona jamais. E quando Jesus diz que a gente vai receber 100 vezes mais, é porque tem um sentido isso. Ele diz que a gente iria receber 100 vezes mais casas. Tá ou não está na palavra? Tem uma professora bonita que veio de Guapiaçu aqui. Deixa eu ver com essa professora. Eu não perguntei o nome da senhora. Como é que é o nome da senhora? Dona Ivanete, olha só. O meu primeiro ano de escola foi lá em Guapiaçu, né, em 1990. E a senhora ouviu que eu tinha estudado lá, né? Mas eu pergunto para a senhora o seguinte. A senhora é uma seguidora de Jesus, não é? E ele diz que quem segui-lo vai receber 100 vezes mais. Pelo que eu me lembro, a senhora já tinha 10 casas. Multiplicado por 100, a senhora tem quantas hoje? 1000 casas. A senhora tem 1000 casas hoje por seguir Jesus? Não, só seguir Jesus. A senhora só tem aquelas 10 que tinha mesmo, né? Brincadeira. Mas eu gostaria que a senhora entendesse isso que Jesus está dizendo. De fato, a gente recebe 100 vezes mais. Vocês me fizeram recordar de um local que eu morava, viu, o pessoal que está nos acompanhando. Eu morava numa colônia. Eu lembro que a capela chamava Santa de Virges. E era uma colônia, eu tinha por volta dos 7 anos quando eu morava nessa colônia. E eu tenho certeza que ali nós fizemos a experiência da multiplicação. E dou um exemplo da roça, para vocês verem como é que a fé, quando concreta, traz resultado. Na colônia, a colônia é um conjunto de casas. Coisa bonita de ver é que quando alguém abatia um porco, matava um porquinho na colônia, sabe qual que é a certeza que a gente tinha? Todo mundo iria ganhar um pedaço do porco. Quem já viveu em colônia sabe disso. Isso é multiplicar 100 vezes mais ou não é? É, porque quando a gente fazia isso para as pessoas naturalmente, quando matavam um porco, elas faziam a mesma coisa. O dia de fazer pão era o melhor dia, gente. Pão caseiro. De repente na colônia você sentia aquele cheiro de pão assado de longe. Você podia ter certeza que o seu café da manhã estava garantido porque alguém iria mandar um pão caseiro. Quando Jesus diz, quando a gente deixa tudo por Ele, significa que a gente se desapega tanto que nós somos capazes de compartilhar. É assim. A vida em comunidade se torna bonita quando nós temos a alegria de receber as pessoas nas casas, de compartilhar aquilo que a gente tem, de compartilhar aquilo que a gente faz. Tudo isso só vale a pena ser deixado por Jesus. No fundo, Jesus está refletindo com os apóstolos e também com a gente sobre o primeiro mandamento, que é amar a Deus
sobre todas as coisas. Quando a gente coloca Deus sobre todas as coisas, a gente não se apega às coisas. O nosso coração passa a ser totalmente de quem? Totalmente de Deus. Cadê essa câmera bonita? Deixa eu falar com quem está lá em casa, olha só. Com quem está em casa. Jesus então, estou falando que está em casa faz tempo, mas Jesus então ele diz que a gente vai receber 100 vezes mais. Nessa vida, a pergunta que eu faço para você é: você está enxergando este cêntuplo, essas 100 vezes mais de Jesus na sua vida por tê-lo seguido? Se você disser, padre, não, eu não estou enxergando, a pergunta que eu vou fazer é: será que de fato você já deixou tudo para seguir Jesus? Será que de fato você conseguiu se desapegar de coisas e pessoas para colocar em primeiro lugar na sua vida? Ou, se você disser, sim, padre, eu deixei, mas ainda não vejo, talvez você esteja precisando olhar melhor quais são as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Porque promessa da palavra de Deus é promessa cumprida, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus está derramando todos os dias bênçãos sobre bênçãos em nós. A gente precisa ter humildade para reconhecer. O fato de nós estarmos hoje aqui já é uma grande bênção. O fato de nós termos uma família já é uma grande bênção. O fato de nós termos a esperança no nosso coração de viver para a eternidade já é o cêntuplo. Quantas pessoas possuem tudo, mas não têm alegria? Quantas pessoas estão apegadas a tantas coisas que não valem a pena e não têm a garantia de que vão receber a vida eterna, porque o Senhor Jesus disse: eu vou dar a vida eterna às pessoas que deixarem tudo por mim. Que tenhamos essa certeza no nosso coração. O Senhor está multiplicando as coisas sim. Tenhamos a alegria de ver isso. Meninos, tem uma cançãozinha para a gente encerrar. Eu não lembro se é em ré ou em sol. Faz um ré, vamos ver como é que é. Em sol, deixa eu ver. Vamos. Vou passar vergonha hoje, hein? Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Não tenhamos medo de deixar tudo por Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém.